Olá pessoal, então vamos aqui continuar trabalhando com relação às estruturas, né? A gente já viu a questão do nome, a gente já trabalhou com uma mensagem mostrando sendo exibida na tela. Agora vamos para continuar nossa próxima etapa, né? Que a gente já viu o nome, a gente já viu aí agora, a gente vai ver a parte da declaração das variáveis, né? Ver como é que se constitui a declaração das variáveis, para que servem essas variáveis, né? Então vamos lá. A sintaxe para declarar uma variável é o nome, né? O nome da variável, dois pontos, o tipo, né? O tipo da variável. Esses tipos de variáveis pode ser do tipo caractere, ou seja, vai ter algum texto, alguma palavra, tipo nome, por exemplo, né? Nome vai ser um texto. Então, se for um nome, essa variável, armazenar lá o nome Adriano, por exemplo, João, Maria, então vai ser a variável nome e o tipo vai ser caractere, né? Agora, se for do tipo numérico, né? Ou seja, pode ser do tipo inteiro ou do tipo real, né? Então, se for algum número que você vai armazenar, essa variável, ela vai ser ou do tipo inteiro, né? Ou seja, não tem nada fracionário, ou se tiver, né, algum número quebrado, né, com vírgula, vai ser do tipo real, tá ok? E também nós temos o tipo lógico, ou seja, a possibilidade que é só verdadeiro ou falso, tá? Somente isso. Para nome de variáveis, a gente tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir, né? Por exemplo, só pode começar com letra, né? Não pode começar por número, né? Se você quiser, mesmo assim, começar por número, você pode colocar o sublinhado, né? Esse símbolo aí. Ou, de repente, pode ser também tem o nome de underline, né? Sublinhado ou underline. Então, você não pode começar com um número, por exemplo, tá? Tem que ser sempre letra ou o underline. Não pode ser palavra reservada da linguagem, né? Isso vai servir não somente aqui para o Portugal, mas também para outras linguagens de programação, tá? Daqui a pouco a gente vai ver algumas palavras reservadas do Portugal. Não pode conter espaço. Se você colocar um espaço, ele vai entender que são duas variáveis diferentes, tá? Então, precisa ter o espaço. Por exemplo, uma variável com duas palavras, por exemplo, média final, né? Se você quer armazenar um valor para média final. Então, você vai utilizar o underline, né, para juntar essas duas palavras. Não pode utilizar o espaço, né? Então, vai ser média final, média underline final. Não pode conter caracteres especiais. Que caracteres são esses? Por exemplo, o arroba, os acentos, o cedilha, né? Não pode conter. Por exemplo, a gente vai começar a escrever errado agora, tá? Mas isso é por uma boa causa, né? A gente aprender a programação. Por exemplo, média, né? Média tem acento na nossa língua portuguesa, né? Mas para a linguagem de programação, para o Portugal, aqui que nós estamos trabalhando, você não vai poder utilizar o acento, né? Por exemplo, o endereço. O endereço tem o C cedilha, né? Então você não vai poder utilizar o C cedilha, o cedilha no caso apenas, né? E aqui o Portugal, a gente fala que não é case sensitive, ou seja, ele não faz distinção entre letras maiúsculas ou minúsculas, tá? Então, para ele tanto faz. Por exemplo, o nome aí está começando com letra maiúscula. Se você colocar no escopo do programa, nome tudo minúsculo, ele vai entender. Mas existem algumas linguagens que são case sensitive, ou seja, ele sente a diferença entre maiúsculas ou minúsculas, tá? Se você colocar nome tudo maiúsculo, então você vai também ter que usar essa variável tudo maiúsculo no escopo do programa também, tá bom? Aqui algumas palavras reservadas do Portugal, né? Aleatório, início, passo, pausa, pi. Então tem várias e várias palavras reservadas aí que a gente precisa
saber. Se de repente você utilizar uma delas e dar erro, né, aí é por causa que é uma palavra reservada do Portugal, tá? Então tem muitas aí. Caractere, caso, cópia, declare, fim, si, função, para, verdadeiro, senão, lógico. Então tem muitas e muitas palavras reservadas aí que você não pode utilizar como um nome de variável, ok? Então daqui a pouco a gente volta aí para fazer alguns testes aí sobre o nome de variável.